Para entendermos a origem da comunidade Tamarutaca em Santo André, é preciso compreender como se deu a aquisição das terras no Brasil. Desde o período colonial, a prática foi de expulsar os povos indígenas e de explorar cruelmente o trabalho dos negros, que foram sequestrados do continente africano. Em 1888, foi sancionada a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Mas, mesmo assim, os negros foram colocados nas ruas sem nenhum tipo de assistência. Houve outro fato agravante que marcou ainda mais as injustiças sociais: a Lei de Terras de 1850. Ela foi aprovada para criar obstáculos e impedir de tomar posse ou comprar qualquer terra devoluta, ou seja, sem dono. E isso fez com que as pessoas que já tinham posse de terras e sabiam ler e escrever crescessem ainda mais em riqueza e poder político. Também é importante saber como a região sudeste, em especial a cidade de São Paulo, bem como o ABC paulista, se tornaram polo industrial. Essa escolha do governo federal da época gerou muitas riquezas para os ex-fazendeiros latifundiários e, claro, muitos empregos e salários maiores do que a média nacional. Esse aparente progresso, no entanto, foi desastroso para os outros estados. Eles viram suas forças produtivas serem esvaziadas, no qual milhões de pessoas abandonaram as suas cidades de origem em busca de trabalho para sobreviver. Embora num primeiro momento essa migração parecesse boa, na prática foram muitos pesadelos. A maioria dos operários com pouca qualificação não conseguiu salário suficiente para ter uma casa decente para morar com a família. Muitos tiveram que se arranjar como podiam, sem nenhuma assistência dos governos. Mais uma vez, foram impedidos de morar dignamente. E foi daí que nasceram os cortiços e as favelas no Brasil. Em 1920, Santo André já tinha atraído grandes indústrias têxteis para garantir trabalhadores qualificados. Alguns até moravam em vilas operárias, mas para a maioria restavam os cortiços, lugares insalubres que geravam epidemias de doenças. Naquela época, já existiam muitas revoltas populares e a organização sindical se fortalecia. Em 1930, o governo populista de Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, cria um programa de moradia popular e transfere dinheiro à Prefeitura de Santo André para desapropriar grandes áreas de fazendas e sítios no bairro Vila Guiomar, para construir, assim, conjuntos habitacionais para os operários, até hoje conhecidos como os Predinhos do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. E é justamente uma parte dessa grande área que estava abandonada, conhecida como Sítio Casa Grande ou Chácara do Seu Guilherme, que mais tarde os trabalhadores que não podiam pagar aluguel ocuparam e batizaram o nome da comunidade de Tamarutaca. E o movimento surgiu para fazer resistência às desocupações. Então, áreas que até então não tinham dono, aparecia um dono de uma hora para outra, solicitando a reintegração de posse. E o movimento se organizou as famílias com o apoio da igreja para evitar essas desocupações. Em Santo André tinha Sacadura Cabral, Tamarutaca, Parque Capuava, Sítio dos Vianas, Jardim Carla, Cidade São Jorge, enfim, tinha muitas. Gamboa. E o pessoal vinha do interior, de Minas, da Bahia, do Nordeste, não tinha condições para comprar um terreno, era mais ou menos fácil arrumar um emprego naquelas fábricas que cresciam, a Ford, a Volkswagen, Pirelli,
Brastemp, Rodia, e o pessoal começava a trabalhar, mas eles vinham com mulher, filhos pequenos, como que eles iam comprar um terreno e construir uma casa. Eu vinha morar debaixo do viaduto. Quando eu cheguei debaixo do viaduto com meus filhos, aí tinha um senhor, vinha uns guardas atrás de mim e dizia para mim assim, olha, dona, para onde a senhora vai? Eu falei assim, estou caçando um lugar para mim poder morar, porque eu vim do Paraná, por causa de uma morte de um filho meu, morreu com 13 anos, né? De repente, e eu vim para cá e eu não tenho onde que eu vou morar. Para o Paraná eu não quero voltar, porque eu não quero chegar lá em Paraná. Aí nós fizemos um barraquinho bem pequenininho, eu entrei ali naquela chácara, só tinha meu barraquinho lá e essa casa aqui. Isso aqui, que você está vendo aqui, era tudo mato, filha, era mato. Tinha cada árvore assim, enorme, era tudo mato. Aí atrás, aí, ó, dessa casa, era o acalipe, tinha café, eu colhi muito café aí dentro. Vinha colher café, levava um encerado com meus meninos pequenos, né? E de rissar o café, né? Aí dentro do acalipe, ali tudo novo. Fiz muito isso aí. Da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, e eu ajudava meu marido, meus parentes, porque não tinha condições de pagar aluguel. Eram 8 comunidades que nós tínhamos aqui. Então nós fazíamos uma votação. Bom, nós vamos lutar em primeiro lugar pelo quê aqui? Pela energia elétrica, pela água encanada, por uma escola, pelo calçamento das ruas. E em votação nós decidimos o que nós íamos exigir da prefeitura. Discutimos aos domingos de manhã cedo e às terças-feiras nós marchávamos para a prefeitura de Santo André. E muitas vezes o prefeito não queria nos receber, nós invadíamos a prefeitura. A situação da ocupação na Tamarutaca era angustiante, já que as moradias eram improvisadas e precárias. Os barracos cresciam rapidamente debaixo dos eucaliptos e alguns até faziam moradia de palafita em cima do rio na Rua 1. As vielas tinham lama e muito esgoto. Por causa disso, as crianças ficavam doentes e o posto de saúde era superlotado. O consumo de água vinha das bicas, a luz era de lampião a querosene. A fome atingia muitas famílias. O sentimento era de abandono e medo. Eu sempre fazia reunião na Igreja Santa Luzia com o Frei Gaudêncio, que era para mandar para Brasília os documentos para ver se urbanizava a Tamarutaca. E a gente conseguiu, com muita luta, ter água, luz e rede de esgoto, que não tinha nada disso. Quando estava para urbanizar, né? Porque nós ficamos numa correria aqui, quando eu cheguei aqui, nós ficamos numa correria, porque a tendência era tirar nós daqui e fazer shopping aqui. E nós ficávamos, tinha dia de nós sair meia-noite, 1h da manhã, lá da prefeitura, aquele pessoal do sem teto, sem terra, ajudando a gente para nós não perder aqui, entendeu? E a tendência era tirar nós daqui. Quando entrou o prefeito Celso Daniel, ele disse, eu vou urbanizar a Tamarutaca. O prefeito Celso Daniel toma posse em 1989 com o seu lema de governo Direito à Cidade, para incluir os direitos dos moradores de favelas. Para garantir uma política pública de habitação popular, ele conseguiu aprovar várias leis, como as que criaram a Secretaria de Habitação, o Conselho Municipal e um fundo financeiro para a habitação popular. Quando criou o Fórum Popular de Urbanização de Favelas com movimentos por moradia, decidiu junto à população quais comunidades seriam urbanizadas. Foi nesse fórum, em 1990, que os moradores conseguiram aprovar a urbanização da Tamarutaca.
A primeira fase de obras de urbanização começou em 1992, após mais de 20 anos de reivindicações. O desafio era enorme. Das 1.100 famílias, 200 viviam nos morros que sempre desmoronavam. Outras pessoas corriam risco por morarem embaixo de grandes eucaliptos. Para abrir as ruas e demarcar os lotes, foi necessário cortar os eucaliptos, mas o governo também plantou árvores nativas da Mata Atlântica, demonstrando o cuidado com a preservação ambiental. Também foi criado um galpão com moradias provisórias para abrigar as famílias que aguardavam enquanto as ruas eram beneficiadas com redes de água e esgoto. Quando tudo estava pronto, os moradores voltaram para construir as suas casas. O MDDF, com o seu conhecimento das favelas de Santo André, percebeu a necessidade de realizar um trabalho socioeducativo com crianças e jovens de 7 a 17 anos. Foi daí que nasceu o programa Criança Cidadã, que promovia atividades de formação profissional, esportes como capoeira e futebol, além de ações culturais, com música e vivências comunitárias. O programa se iniciou em 1998 na Tamarutaca, Sacadura Cabral e Quilombo, graças a um convênio com a Prefeitura. 11 anos depois, em 2009, a iniciativa se encerrou pelo desinteresse do prefeito Aidan Ravin. A Pastoral da Criança, sob a assistência das irmãs Maria Luísa e Rosina Silva, realizava muitas atividades sociais com as mães e crianças nas casas dos moradores. Para facilitar esses trabalhos, o padre Gaudêncio, da paróquia Santa Luzia, compra um barraco para as religiosas da Tamarutaca. Tempos depois, elas se mudam para deixar o local exclusivamente para as atividades pastorais e sociais a serviço da comunidade. Trabalhei na Tamarutaca praticamente 6 anos, indo lá quase que diuturnamente, acompanhando o processo de urbanização. Foi de 1997 a 2003. Naquela ocasião, já estava urbanizado aproximadamente 2/3 do núcleo de Tamarutaca, parcialmente urbanizado, digamos assim. Então, foi uma incumbência da prefeitura, um compromisso do companheiro Celso Daniel, de urbanizar o resto do núcleo. Contamos, assim, com uma disposição muito grande dos moradores. Foi um processo quase que comum ali entre prefeitura e morador no processo de urbanização de lá. Eu acompanhei nessa urbanização da Tamarutaca aqui. O caminhão chegava cedo com o pessoal de ciência social, eu acompanhava, deixava meus meninos pequenos em casa, tudo no barraquinho. Entendeu? Meus filhos nem comiam. Meu velho falava, você está trabalhando aqui dentro, você está trabalhando aqui. E deixa os meninos aqui. Eu falei, espera que eu vou fazer a comida. Tinha dia de eu vir correndo em casa para dar comida para meus filhos, eu nem comia. Aqui dentro dessa Tamarutaca, ajudando o pessoal da prefeitura, cortando todos esses lotes, junto com eles. Cada passo que eles davam, eu estava acompanhando, minha filha. Tivemos um elemento muito positivo, que foi o mutirão de limpeza, que era praticamente em lugares ali, vielas ali, era quase que impossível da gente entrar por conta da sujeira, lixo e assim por diante. Foi feito num sábado, um mutirão lá e foi uma coisa maravilhosa, participação de muita gente, pessoal da produção, aliás, da prefeitura, vários departamentos, várias secretarias que trabalharam lá nesse dia, assim como foram em outros locais. Em 2002, a chegada do SESC Santo André foi a grande novidade da região. A instituição fez questão de convidar para a festa de inauguração os moradores das comunidades Tamarutaca, Sacadura Cabral e Quilombo.
Com acesso às atividades de cultura, esporte e lazer, a população valoriza muito esse espaço. Ao longo desses anos, o SESC também levou ações para dentro das comunidades. Como não esquecer dos grupos musicais, do cantor Chico César e do artista plástico José de Quadros, que visitou as casas antes de realizar uma exposição sobre a tamarutaca. Ficaram também na memória outras ações, a exemplo do projeto com agentes comunitários de saúde, da doação de cestas de alimentos pelo programa Mesa Brasil na pandemia de Covid-19 e do projeto Curumim. Em 2020, a pandemia abalou fortemente a vida dos moradores da tamarutaca. Muitas famílias desempregadas e gente que não tinha o que comer, trancada dentro de casa. Foi gratificante ver quando a comunidade recebeu tantas doações de alimentos em parcerias com o SESC Santo André, o MDDF e a CUFA, Central Única das Favelas, os Insanos, Grupo de Motoqueiros e outros tantos atores. No mesmo ano de 2020, jovens ligados à música se uniram para realizar o projeto Comunidade do Samba Tamarutaca. É o samba que alimentou a alma, trouxe solidariedade, cultivou a ancestralidade e arrecadou alimentos para quem precisava de apoio social. De 2014 a 2022, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária continuou os trabalhos para finalizar a remoção de famílias em área de risco, levando-as para apartamentos. Ao todo, foram 100 famílias da tamarutaca que moravam nas áreas Platô, Platôzinho, Morro e Mocozão. Ainda faltam as 34 famílias que aguardam sair do aluguel social oferecidos pela Prefeitura, para serem, assim, contempladas em novos conjuntos habitacionais. A Prefeitura convidou em 2021 um grupo de moradores para compor a COMU, Comissão Municipal de Urbanização e Legalização, com o objetivo de aprovar um plano de urbanização e regularização jurídica para oficializar os lotes urbanizados. Os participantes foram Quitéria Cândida da Silva, Maria do Socorro da Silva e Regis Antônio. É importante lembrar que essa conquista de legalizar as ocupações só foi possível pela luta em aprovar a lei que regulamenta as áreas de programas especiais de interesse social, votada em 1996, com forte apoio dos movimentos de habitação. Em 27 de março de 2022, após 24 anos, finalmente foi concluído o processo de regularização fundiária da tamarutaca. A Prefeitura entregou 1.233 títulos de propriedade para cada lote urbanizado, equivalente à escritura do terreno. Entre idas e vindas, os moradores esperaram longos 34 anos para finalmente comemorarem a conclusão das obras de urbanização. O MDDF realizou em 2019 o projeto Cultura no Meio da Favela, para sensibilizar os moradores da tamarutaca a cuidar dos espaços degradados, melhorando a preservação ambiental. Nas rodas de conversa, os munícipes mais antigos lembravam de como era a tamarutaca e, por isso, nasceu a ideia de registrar todos esses relatos. Mais moradores foram ouvidos e fizeram algumas considerações sobre toda essa história da tamarutaca. Entre eles o Borges, que emocionado declara seu amor pela tamarutaca. Isso, se você quer fazer as coisas sozinho, você não consegue. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter participação, você tem que ter um apoio, você tem que ter uma discussão, qual que é melhor para mim, qual que é melhor para você. Tá. E a gente se reunindo, a gente acaba chegando, vamos escolher uma coisa só, Certo. que foi o que a gente escolheu, a comunidade. Eu falo de coração, Certo. a minha comunidade tamarutaca não abandona ela.
Pedrina faz uma avaliação da responsabilidade dos governos em continuar dando atenção a Tamarutaca. Para mim, a questão das faltas de políticas públicas dentro das comunidades. Eu acho que é porque eu peguei um projeto tão lindo que fez a diferença na vida de tantas pessoas. E hoje eu vejo que tantos outros adolescentes estão aí a esmo e poderiam, sabe, de alguma maneira estarem envolvidos em algo, né? E investimento em política pública, gente. As mulheres do Negracim, quando eu trouxe elas, que foi num dia, inclusive, do samba, eu falei assim, meninos, a gente vai começar mais tarde, porque vai vir a galera que vai fazer a trança no cabelo das meninas, vai pôr um turbante, vai falar das histórias das mulheres negras. O MDDF Santo André também acredita que realizar ações com jovens traz esperança para melhorias futuras. Portanto, o coletivo sempre investe no fomento a diversas iniciativas nas comunidades periféricas.